Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. É muito bom nós estarmos juntos nessa manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do Senhor, o nosso Deus. Ele que fez o céu, que fez a terra, Ele que tem cuidado de nós, Ele tem feito toda a diferença na nossa vida. Nós só podemos agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado. Então, que Deus esteja contigo nessa manhã, que Deus esteja operando, manifestando o seu poder, da sua glória, da sua unção, que Ele venha nos encontrar e fazer tudo aquilo que nós desejamos, né? Porque eu creio que nós temos muitos sonhos, projetos, e creio também que o Senhor, Ele se agrada em satisfazer o desejo do coração do homem. Nós precisamos, então, em nome de Jesus Cristo, nos colocar na sua presença, o adorando, o respeitando, sendo uma bênção nas suas mãos, nos entregar a Ele. Então, é momento de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, na oração, na leitura da palavra. Nesta manhã, eu quero contigo, nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, fazer isso. Nós temos honrado ao Senhor, nós temos colocado a nossa vida no altar, na presença do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel, aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Então, todos os dias nós estaremos aqui orando, clamando, colocando a nossa vida no altar e fazendo esta obra que o Senhor dedicou a nós a estarmos sendo operosos nas suas mãos. Então, eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho, e eu quero te convidar a nós estarmos orando nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Obrigado por esta manhã. Obrigado pela noite de sono que tivemos. Obrigado, Senhor Deus, pelo alimento. Obrigado pelos irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pela família. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor não tem nos desamparado. Os teus anjos, ó Pai, continuam, Senhor Deus, acampados ao nosso redor. As tuas dádivas, Pai, têm chegado até nós. Então nós te agradecemos, ó Pai de amor, Pai poderoso, por todas as bênçãos inefáveis que o Senhor tem nos dado. Então, muito obrigado, ó Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, que tenhamos um dia abençoado na Tua presença, cheio, Senhor Deus, da Tua glória, cheio da Tua majestade. Então, nos auxilia, Senhor Deus, nessa oportunidade que temos, ó Pai. Faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos na graça do Senhor, com que nós sejamos, ó Pai, transformados, Senhor Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor Deus, a transpor com as barreiras, com as dificuldades. Esteja, Senhor Deus, lavando, remindo, transformando, ó Pai, a nossa vida para a honra e glória do Teu nome. Assim, Senhor Deus, alcança, Senhor Deus, os meus amados irmãos que têm enfrentado os problemas de saúde, Senhor Deus, aqueles que têm orado, Senhor Deus, por uma porta aberta, Senhor Deus, para o sustento necessário, Senhor Deus, mensalmente. Assim, Pai amado, cuida, Senhor Deus, das pessoas idosas, ó Pai, daqueles que estão, Senhor Deus, nos asilos, ó Pai, as crianças, Senhor Deus, os adolescentes, Senhor Deus, que estão nos orfanatos, aqueles que estão aprisionados, ó Pai, aqueles que estão nos manicômios, ó Pai, maternidade, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, de encontro, ó Pai, a toda a população carente. Assim nós clamamos, ó Pai, ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Eu quero contigo fazer a leitura bíblica, né? Nós vamos encontrar a leitura bíblica em Juízes. Eu quero contigo nós estarmos indo em Juízes. Juízes capítulo 1 e capítulo 2 de Juízes. Nós vamos estar nos endereçando, né, até o livro de Juízes. E eu quero contigo nós estarmos buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar do Senhor, esse Deus que tudo pode. Amém? Juízes capítulo 1 e 2, nós vamos estar aí fazendo menção da gloriosa palavra
do nosso Deus. Amém? E sucedeu que depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que entregarei esta terra na sua mão. E disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança, e pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os perizeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. E disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Levaram-no a Jerusalém e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e tomaram-no e feriram-na ao fio da espada e puseram fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul da planície. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom Quiriate Arba, e feriram a Sisai. Glórias a Deus. E a Imã e Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir. E outrora o nome de Debir era Quiriate Zefer. E diz Caleb: quem feria Quiriate Zefer e a tomar, lhe darei a minha filha Aquisa por mulher. Tomou ao Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu a sua filha Aquisa por mulher. E sucedeu que indo ela a ele, persuadiu que pedisse um campo ao seu pai. E ela desceu do jumento, e Caleb disse: que és que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me desse uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Cefate, e totalmente a destruíram, e chamou-se o nome dessa cidade de Ormá. Tomou mais Judá a Gaza com seu termo, e a Ascalon com seu termo, e a Ecrom com seu termo. E estava o Senhor com Judá. Despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinha carros de ferro. Deram Hebrom a Caleb, como Moisés dissera, e dali expulsou os filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles, e a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome dessa cidade Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade, lhes disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de misericórdia. E mostrando-lhes a entrada da cidade, feriram o fio da espada, porém aquele homem e toda a sua casa deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra do Eteu, e edificou uma cidade, e chamou o nome dela de Luz.
Este é o nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo os lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque, com os seus lugares também a sua jurisdição, nem os moradores de Dó, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido, com os lugares da sua jurisdição. E resolveram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gézer. Antes os cananeus foram habitando com eles em Gézer. Tampouco expulsou Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol. Porém os cananeus ficaram habitando com eles e foram tributários. Tampouco Azer expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem os de Alade, nem de Aquizib, nem de Elba, nem de Afec, nem de Reob. Porém, os assiritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Tampouco Naphtali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate. E os amorreus impeliram os filhos de Dan às montanhas, porque nem os deixaram descer ao vale. Tampouco os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e Saalbim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acabrim, desde a penha dali para cima. Amém? Adriana, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Que tenha um tempo de bênção sobre a tua vida. Amém? Glórias a Deus. Eu quero também ir ao livro de Juízes. Nós vamos ao Juízes, livro de Juízes, capítulo 2. Nós vamos estar lendo esse capítulo 2 aí para engrandecer o nome do Senhor. E subiu um anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedeceste a minha voz, porque fizeste isso. Assim também eu disse: não expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim, e sacrificaram ali o Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-lhe os filhos de Israel, cada um para a sua herança, para possuírem a sua terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra que o Senhor fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram no termo da sua herança em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. E foi também congregado toda aquela geração, e seus pais, e toda a geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mau aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que tirara da terra do Egito,
e foram-se após outros deuses dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram. Eles provocaram a ira do Senhor, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou nas mãos dos inimigos ao redor. E não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Como o Senhor tinha falado, e como o Senhor tinha lhes jurado, e estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes prostituíram-se após outros deuses, e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho, por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juiz, o Senhor era com um juiz, e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daqueles juízes. Porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que o oprimia e afligia. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincindiam e se corrompiam mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: portanto, este povo transgrediu a minha aliança, que tinham ordenado a seus pais, e não deram ouvido à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor com seus pais, como seus pais o guardaram, para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não derrotou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Amém? Quero convidá-los também para nós estarmos indo no próximo livro da Bíblia, Oséias. Eu quero te convidar para nós estarmos buscando o livro de Oséias. Nós vamos estar aí colocando a nossa vida no altar, buscando aí o livro de Oséias, porque o Senhor quer falar conosco através desse livro. E eu creio que o Senhor tem muito a falar conosco. O Senhor, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Oséias capítulo 13 e 14. Os dois últimos capítulos do livro de Oséias. Amém? Diz assim: quando Efraim falava, temia-se, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. Agora multiplicaram os pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos, segundo o seu entendimento, todas as obras de artífices, dos quais dizem os homens que sacrificam e beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa, como folhelho que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé. Todavia eu, o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outros deuses além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Depois eles fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como um leão, como leopardo. Espiarei-o no caminho, como a ursa roubada dos seus filhos. O encontrarei
e lhes romperei as teias do seu coração. E como leão ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades, e os teus juízes, dos quais disseste: dá-me um rei e príncipe? Dei-te um rei na minha ira, e tirei-o no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. E os remirei da mão do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido nos meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro, todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Amém? Glórias a Deus. Capítulo 14 de Oséias. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque Ele, aleluia, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, dizei-lhes: tira toda a iniquidade e aceita o que é bom. E ofereceremos como novilho o sacrifício dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos já não diremos mais: tu és o nosso Deus. Porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como o Líbano, estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como a da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide. A sua memória será como a do vinho do Líbano. Efraim dará: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e cuidarei dele. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que as saibas? Porque o caminho do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Amém? Glórias a Deus. Quero convidá-los também para nós estarmos indo ao livro de João, o evangelista João. Glórias a Deus. Deixa eu dar uma conferida aqui. João capítulo 18 e 19. Amém? João capítulo 18 e capítulo 19. Nós vamos também fazer menção desse livro, o evangelista João. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos,
Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali, com lanternas e com tochas, armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, o que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Trouxe-lhe, pois, a pergunta: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi, senão, aleluia. Então Simão Pedro tinha espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno, os servos dos judeus, prenderam a Jesus, o amarraram e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiram a Jesus. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava à parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando a Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes o sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? E Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. Depois levantaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. Não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhe: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não é lícito matar pessoa alguma.
para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito do significado de que havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo. Ou disseram tu, outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os príncipes sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele nenhum crime. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? E todos tornaram a chamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Capítulo 19. Pilatos, pois, tornou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram de roupa de púrpura. E diziam: Salve o rei dos judeus. Davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: Eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. E quando viram-no, pois, os príncipes dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Toma-o vós e crucifica-o, porque eu nenhum crime nele acho. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Soltas este, não és inimigo de não és amigo de César. Qualquer que se faz rei, aleluia, é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Listótrotos, e em hebraico Gabatá, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse os judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei senão a César. Então, consequentemente, entregou-lo para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram.
E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico chama-se Gólgota, onde crucificaram, e com ele outros dois, um ao seu lado, melhor dizendo, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. E diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes. E sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, sua irmã, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e seu discípulo, a quem ele amava, estava presente, e disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disso ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, diz: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a sua cabeça, entregou o seu espírito. Os judeus, pois, para que o soldado, melhor dizendo, voltando aqui o texto, versículo 31, os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia, o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas do primeiro e o outro, que como fora com ele crucificado. Mas vindo a Jesus, vendo-o morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou ao lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz outra escritura: verão aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas no oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 aratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis,
com as especiarias, como é costume dos judeus na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado pelo teu socorro, pela tua mão potente. Toma o teu povo nas tuas mãos, guarda-os, converte-os a ti. Faça, Senhor Deus, uma obra, Pai, a qual, Senhor Deus, nós necessitamos, ó Pai. Que venha o Senhor transformar, ó Pai, a todos para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem amém e amém. Abração. Deus te abençoe, Adriana. Fica na paz.